Um órfão que trabalhou tanto em sua vida passada, acabou virando lembranças devido à exaustão, mas ganhou uma nova oportunidade, voltando assim do mundo dos mortos, abençoado por poderes supremos, e futuramente conseguindo conquistar o reino celestial. A história começa com um pequeno bebê vindo ao mundo pela primeira vez, em um celeiro quieto, onde velas eram usadas para iluminar o ambiente ao invés das lâmpadas de LED que estamos acostumados. Esse é um mundo de fantasia que tinha uma civilização relativamente atrasada se comparado com a Terra, e ele suspeitava que aquela família era bastante rica também. Para um órfão que acabou sendo apagado da história devido a trabalhar demais, aquele lugar com certeza era no mínimo bem decente para ele poder reencarnar. Além disso, tinha mais um motivo para o garoto achar que aquela família era bastante rica, e era justamente porque a mãe biológica dele nesse mundo era muito bonita. Ele até chegou a pensar que tinha dado sorte, e que no futuro ele acabaria não tendo problema com sua vida amorosa, até que 3 anos já haviam se passado, e ele agora era capaz de conseguir ver o mundo do lado de fora da janela pela primeira vez. O garoto ficou simplesmente encantado com toda aquela visão que ele tinha, e o mundo lá fora era simplesmente imenso, mesmo considerando que ele era somente uma criança. Mas a aventura do garoto acabou finalizando relativamente rápido, já que a criada, ao perceber o perigo, acabou tirando o jovem mestre da janela para evitar maiores complicações. Ele descobriu inclusive que a família dele fazia parte dos grandes duques, e inclusive era amplamente conhecida por todo o reino, e ele era filho do grande duque Dragonia no reino de Coração de Leão. 8 anos haviam se passado, e agora o jovem tinha começado a aprender habilidades com a espada para assim ser um futuro cavaleiro do reino, e ele até deixou sua mente se levar um pouco, se perguntando se poderia ser capaz de usar também Ki e Aura. O mestre dele era um cavaleiro enviado do palácio, um cavaleiro sagrado chamado Gotik. O cavaleiro, que por sinal fora bem educado com o jovem rapaz, disse que isso só poderia ser o desejo da deusa, e seria altamente recompensador poder ensinar o rapaz. O garoto, achando que essa seria uma oportunidade incrível também, se mostrou contente por conhecer o cavaleiro, mas digamos que essa felicidade durou muito pouco, já que até os 14 anos em seu treinamento ele estava comendo o pão que o tinhoso amassou. Um cavaleiro sagrado era um verdadeiro monstro em pele de humano, e era com certeza extremamente difícil para poder se tornar um deles. É necessário completar missões treinando, se tornar um cavaleiro do reino através de experiências e honras, e ser escolhido pelo Santo Graal e beber a água santa. Tudo isso é explicado enquanto o garoto permanecia com seu treinamento, e ainda mais ele, por nascer como um filho de Dragonia, precisava aprender tudo o que havia para saber como se tornar um grão-duque acima de tudo isso. Por ter se distraído, ele acabou recebendo um golpe do cavaleiro, e as lições para se tornar o sucessor do grão-duque. Ele precisaria também treinar para ser um cavaleiro sagrado. Se realmente havia um Deus por aí, ele gostaria de pedir para que algum Deus o salvasse, mesmo que ele não acreditasse em nenhuma religião e coisa do tipo. 16 anos então haviam se passado, e ele estava vagando pelo mundo para ser reconhecido pela deusa e se tornar um cavaleiro sagrado após aceitar a sua missão. Para conseguir o reconhecimento da deusa, ele precisava elevar sua fama e fazer boas ações, e eventualmente ela iria ir até você. Mas para ele isso era algo relativamente ridículo. Muitos orcs estavam atacando o local que o Groot estava, e pelo visto eles iriam acabar sendo dizimados se isso permanecesse desse jeito, e segundo o garoto, a vantagem é que ele tinha várias oportunidades para poder empunhar sua espada, e era por isso que ele estava tão preocupado assim. Com somente um golpe, ele foi capaz de acabar com esse orc, e é revelado que o reino tinha muitos inimigos, e 20 anos haviam se passado agora. Ele tinha finalmente conseguido conhecer a deusa, e meus amigos, eu acho que tem hora que meu coração dá uma pequena acelerada com essas deusas de manhoas. Com isso, ele reconheceu que os contos não eram somente contos, e sim fatos reais, e de fato uma hora a deusa iria aparecer para os esforçados que queriam se tornar cavaleiros sagrados. A deusa disse que iria preparar uma missão para que ele assim fosse capaz de provar a sua honra e a sua fé, e o jovem garoto rapidamente disse que iria aceitar as ordens dela. A deusa realmente existia. E depois de muitos anos nessa vida de escravidão, ele tinha finalmente conseguido se tornar um cavaleiro sagrado. Depois disso, ele somente apagava seus inimigos da história, deletando assim vários orcs,
hordas de goblins, e inclusive acabou com um culto demoníaco. Eventualmente ele se tornou o cavaleiro de guerra do reino, o que deu a ele a autoridade para reunir outros cavaleiros, e ele tinha conseguido massacrar um total de 700.000 orcs no total. Depois disso, ele se sentiu verdadeiramente revigorado, e 35 anos haviam se passado então. O santo vivo e semideus, chamado Argen Leonhart, havia falecido, e aconteceu que enquanto ele batalhava, um arquidemônio foi invocado pelo Império. Orcs já eram uma tremenda dor de cabeça, e agora os demônios também estavam correndo por aí descontroladamente, e era por isso que a humanidade precisava acreditar nos deuses e viver fielmente. Agora, eles precisariam eleger um cavaleiro sagrado para poder ser o sucessor do rei de Leonhart, que morreu com honra, e em meio a todo esse caos, a deusa desceu sobre eles e escolheu justamente o protagonista. Essa era uma posição de honra e fadiga também, mas mesmo assim ele não poderia deixar que os cidadãos do reino e os cavaleiros que seguiram a ele ficassem desapontados. Ele então transplantou o tesouro sagrado, o coração de leão, dado pela deusa, e com isso jurou proteger o Santo Graal. E foi assim que ele conseguiu se tornar o Grã-Duque de Dragonia, e também o rei do reino de Leonhart. 80 anos passados, muitas coisas aconteceram nesse tempo, e teve 3 grandes guerras contra os orcs, e um corcunda acabou evoluindo em um arquidemônio, e o Império simplesmente trapaceou em algumas situações mais complicadas. Isso tudo aconteceu porque o Império tinha aceitado alguns bastardos do culto do norte, e ele se perguntava como eles ousavam romper seus votos com a deusa. Segundo ele, era isso que acontecia quando você dava aos humanos o direito de escolha para aqueles que não mereciam ser nada além de escravos, e ele deveria conquistar a todos eles. 96 anos, e os bastardos do Império haviam finalmente conseguido, oferecendo assim 3 milhões de vidas para garantir um desejo, e o imperador tinha cruzado a linha. O resto de lavagem, para não elogiar demais, acabou se autofalecendo juntamente com 3 milhões de cidadãos da capital, invocando assim um Lorde do Caos na capital em si. Eventualmente, ele reuniu os cavaleiros e pegou a espada sagrada que ainda não estava seca com a gordura dos orcs da guerra passada no último ano. 121 anos depois, ele tinha tentado o seu melhor, mas o mundo estava sendo destruído, diferente dos desejos dele, e ele tentou derrotar todos os demônios com toda a santidade que estava no continente, mas ele ainda não foi capaz de conseguir pará-los. Em meio a essa luta, o pai desse jovem que se aproximou do protagonista acabou virando somente memórias no coração deles, mas lutou com honra, e agora estava junto com os deuses. A luta incansável contra os demônios ainda não havia acabado, então ele ainda precisava seguir em frente. Se referindo à deusa, ele dizia que os cordeiros dela estavam tremendo de medo. As mulheres consolavam suas crianças que choravam e engoliam suas lágrimas, os jovens reunindo as chamas da resistência em suas mãos, e os cavaleiros tentavam plantar sementes da esperança em um deserto encharcado de suco vermelho. Mas, aquele que era dono da espada sagrada, da lança sagrada e também do Santo Graal, o primeiro cavaleiro dela, jamais iria ser capaz de impedir que o mal se espalhasse muito além do horizonte. Enquanto isso, guerras e mais guerras aconteciam uma após a outra, e esse jovem cavaleiro sagrado perguntava sempre para a deusa o que um tolo como ele deveria fazer. Por mais difícil que seja de acreditar, em meio a tantas turbulências, a deusa disse a ele que sempre estaria com ele, mesmo que chegasse no fim disso tudo e de sua vida. Naquele inverno, eles lutaram uma batalha final contra bilhões de demônios que preenchiam a terra, e os escravos bárbaros eram usados como escudos. Como cavaleiros civilizados armados com lanças e escudos, acabaram morrendo com honra juntamente com gloriosos cavaleiros, e o escolhido de todos os deuses e templos sagrados, ele sozinho, continuou derrotando os demônios até o fim. O jovem protagonista havia despedaçado incontáveis lordes demônios e arquidemônios, e mostrou para aqueles bastardos o poder de um cavaleiro sagrado. 217 anos tinham se passado, e o inverno ainda não tinha acabado, e vários anos depois disso, ele foi capaz de destruir o último portal demoníaco. Agora não tinha mais para onde os demônios conseguirem fugir, e agora os servidores do inferno estavam presos ali juntamente com o protagonista. Ou seja, ele iria acabar com cada um deles, até o último, e é dito que ele não estava preso, mas sim aqueles bastardos que estavam presos com ele, até que 300 anos então haviam se passado, e uma enorme luta contra essa criatura horripilante aconteceu. Um portal estava aberto, e alguém comentou que o rival desse arquidemônio tinha acabado com ele com somente um golpe, o que definitivamente era algo para se temer, talvez. No entanto, o protagonista disse para aqueles que estavam de joelhos no chão, para que eles se levantassem, isso porque ainda não era hora para cair, e era para eles levantarem e lutarem.
Esses dois perguntaram então quem era ele, e ele revelou ser o rei Lionheart, o cavaleiro dos gloriosos cavaleiros e também o agente que executava a vontade dos tempos sagrados, cujo nome é Leon Dragonia Lionheart. Ele tinha 300 anos quando tinha se deparado com os terráqueos, pelo menos era assim que ele falava dos humanos, e ele havia conseguido eliminar realmente todos os demônios, não restando mais nenhum para ser apagado da história. Um portal acabou aparecendo no meio de Seul, um portal cujo rank era de um preto não identificável, ou seja, eles não conseguiam saber a dificuldade do portal. Com isso, foi pedido para a Associação Coreana dos Caçadores e também para a Associação dos Caçadores do Mundo para que eles participassem dessa raid, mas todos os pedidos foram recusados já que eles não conseguiam saber a dificuldade do portal em si. No final de tudo isso, o próprio governo ordenou que a Associação de Caçadores da Coreia fosse primeiro, o que era basicamente uma ordem de execução. Foi então nesse momento que o protagonista foi visto do jeito que veio ao mundo, e como o foco está nessa jovem dama de cabelos vermelhos, pelo visto ela vai ter algum papel importante no futuro, ou talvez não. O nome dessa jovem era An Ari, da Associação Coreana dos Caçadores, e esse outro era chamado de Kim Jin-sol, e ela era gerente associada e ele o gerente-chefe. Segundo eles, ninguém acreditava, e parece que esse era o esperado realmente, isso porque era um portal de rank negro demoníaco até mesmo com um enorme demônio. Voltar vivo sem a ajuda das outras guildas foi simplesmente um milagre, e tudo isso aconteceu realmente devido a um único homem, que era o nosso protagonista. Por falar nele, agora ele estava vestido e, por algum motivo, aparentava estar sendo interrogado ou algo do tipo, e ele passou a ser chamado de sobrevivente do outro mundo. É dito que essas pessoas, consideradas como sobreviventes, foram aquelas que conseguiram sobreviver no reino do portal, e os portais apareceram ao redor do mundo inteiro nos últimos 30 anos, compartilhando semelhanças. A verdade era que o tema era de um mundo que estava sendo destruído, ou de um mundo que já tinha sido completamente destruído, e algumas vezes alguns sobreviventes conseguiam voltar para a Terra. Além disso, eles ainda mantinham sua força inacreditável que eles ganharam enquanto ainda estavam no reino demoníaco, e era por isso que o governo sempre tentava o seu melhor para conseguir atender às necessidades dos sobreviventes. Com isso, eles tinham planos de escolta para essas pessoas, e eles precisavam fazer isso não importava o que, e a Ruivinha disse que aquele rapaz na frente deles era realmente muito poderoso. Até mesmo um caçador de rank tinha que arriscar sua vida enquanto estava lutando contra um demônio de rank alto, mas ele tinha acabado com o grande demônio com apenas um único ataque. Monstro esse que até mesmo os caçadores de rank S mais habilidosos tinham medo, mas o protagonista não somente acabou com ele, mas como ele sobrepujou completamente aquela criatura com suas habilidades. O que ele, o jovem de antes, estava mais preocupado agora era justamente a diferença cultural, isso porque, da maneira que o garoto se referia a si, provavelmente ele era da realeza ou coisa do tipo. A jovem achava que tudo acabaria ficando bem, e o outro perguntou por que ela achava isso. O motivo era que ela somente conseguia ouvir isso na voz dele, e ele realmente era uma boa pessoa, ou pelo menos era isso que ela gostaria de ter dito, já que antes disso o protagonista deu um enorme grito, chegando a até mesmo quebrar os vidros do local que eles estavam somente com sua potência vocal. Aqueles vidros inclusive impediam até mesmo monstros de quebrarem, mas ele somente com sua voz conseguiu fazer isso, e revoltado, o jovem leão perguntou como que ele, em sua frente, ousava sujar o nome glorioso de Lionheart. O de cabelo preto ainda perguntou para ela se ele realmente era uma boa pessoa, como ela achava, mas ela disfarçou, pensando que talvez isso fosse somente devido à diferença cultural. 15 minutos então haviam se passado, e depois que tudo estava organizado novamente, voltamos para o protagonista e seu interrogatório. Ele sentia algo estranho dentro de si e achava que isso era algum tipo de dado adquirido, e ele era um órfão que tinha trabalhando enquanto tinha seus 20 e poucos anos, e com isso acabou virando lembrança de exaustão. Depois disso ele acabou reencarnando em outro mundo, e assim se tornou um rei e um cavaleiro do reino por mais de um século. Após conquistar o mundo dos demônios, ele caçou mais demônios por 200 anos, e com isso ele tinha um total de 300 anos, então era realmente um alívio que ele ainda tinha pelo menos algumas memórias ainda daquele mundo. Pelo que pude entender, essa conversa é justamente antes de o protagonista acabar explodindo de raiva. Mas vamos continuar com a história. Mesmo agora, não seria benéfico para ele se ele revelasse o fato de que ele também era um humano dali no passado, além do que era muito melhor um rei que viveu 300 anos em outro mundo do que um cara de 20 e poucos anos que morreu sem conquistar nada na vida. O prota ainda ordenou ao jovem em sua frente que se referisse a ele como Sua Majestade, e assim foi feito, e parece que o protagonista estava somente brincando com ele, ou pelo menos pareceu isso.
Ele era somente uma pessoa boa, ou o governo somente estava tendo bastante cuidado sobre como eles tratavam os sobreviventes como ele. O careca ainda continuou falando sobre o ocorrido nos portais, e entraram em contato com os caçadores para que investigassem o portal do qual o Prota tinha saído, e ele perguntou ao rei se ele, por acaso, tinha realmente acabado com todos os demônios. Era exatamente isso, e quando mesmo perguntou ao careca se ele tinha se esquecido disso, o amolador de facas acabou ficando confuso. Se pronunciando novamente, o protagonista disse que tinha acabado com todos os demônios das espécies e assim conseguiu proteger a honra dos cavaleiros. Ele ainda ordenou ao careca que ele virasse o secretário temporário dele, e ele concederia ao careca o direito de anotar o incidente glorioso. No final disso tudo, parece que o careca só seguiu no jogo do protagonista. E de qualquer maneira, ele perguntou se não tinha regras de etiqueta naquele mundo sobre como eles tratavam a realeza. Mas a tradução disso era que, na verdade, o Prota estava com fome e queria comer alguma coisa. Rapidamente, o amolador de facas foi pedir algo para que o jovem pudesse comer, e pediu para seu entrevistador contar mais sobre aquele mundo. No entanto, apesar de já conhecer, ele precisava saber o que acabou acontecendo com a Terra enquanto ele esteve fora dali, e por fim começaram as explicações mais detalhadas. 30 anos atrás, o pesadelo começou repentinamente, e portais começaram a aparecer ao redor do mundo inteiro, e monstros e demônios começaram a aparecer desses portais. Depois disso, eles sempre estiveram em constante estado de emergência, e após sofrerem várias e várias perdas, eles perceberam que cada portal tinha um tema e uma missão clara. Quando um portal era deixado como não atendido ou algo parecido com isso, aconteceria uma quebra de masmorra, o que faria com que os monstros fossem capazes de conseguir invadir a Terra, bem parecido com Solo Leveling. Finalmente, a comida estava por ali, então o amolador de facas saiu para poder pegar. Enquanto isso, ele comentou consigo que era um tanto quanto diferente do que ele pensava. Isso porque no mundo dele, demônios invadiam exatamente como cogumelos depois da chuva, mas aquele lugar tinha portais com temas e missões, e era exatamente como se fosse um treinamento aos humanos por meio de testes. Quando a comida estava por fim ali, finalmente ele poderia comer algo, e parece que aquele prato era relativamente algo bem saboroso, e só de olhar eu confesso que me deu vontade de comer também. Se lembrando de sua vida passada, enquanto ele ainda era um trabalhador na Terra, ele gostava da comida de Seul, e era exatamente o prato que estava na frente dele agora. As pessoas tendem a gostar de alimentos que sabem que gostam, em comparação com alimentos novos, mas Leon se forçou a engolir a saliva que estava acumulando em sua boca. Ele perguntou ao careca o que era aquilo, apesar de já saber, e o amolador de faca ainda complementou dizendo que aquela comida era conhecida como a comida dos camponeses de Seul. Foi nessa hora que o protagonista bateu na mesa. Eu só não sei se ele estava com raiva de verdade ou se isso era somente um teatro da parte dele, mas ele perguntou como que o careca ousava servir a ele uma comida de camponês, já que ele era um rei. Contando um pouco da história do protagonista nesse ponto, Leon foi da realeza no outro mundo, representante dos deuses, guardião do Santo Graal e dono da espada e da lança sagrada. Maluz era o Lorde do Caos, e Lorde dos 23 grandes demônios, arqui-inimigo dos demônios que inclusive apagou milhões de demônios da história também. Essa era a encarnação da história de uma guerra que durou 300 anos, e, por último, do retorno de um jovem que antigamente era morador desse planeta. O que ele pensava quando retornou para a Terra depois de 300 anos foi justamente isso, era uma bagunça total, e segundo o Prota, isso era tudo porque não tinham nenhuma religião apropriada e nem fé. Iluminar os camponeses tolos era um dever da família real, segundo o protagonista, e apesar de ele ter voltado para o mundo humano, ele ainda era um cavaleiro real. Comendo um belo pedaço de carne dessa vez, eles estavam dando graças pelo jovem rapaz ter finalmente aceitado algo para comer, e o amigo da ruiva de antes disse para que ela fosse falar com ele dessa vez. Apesar de ela ter dito que não conseguia usar uma linguagem histórica, o outro devolveu dizendo que, pelo visto, o protagonista estava um pouco mais interessado nela. Ela ainda tinha sido elogiada quando ele disse que ela era corajosa, então pelo menos ele não iria chutá-la para fora do nada. Tomando o resto de coragem que ela nem tinha conseguido juntar ainda, ela foi então falar com a realeza, sendo bem polida para não deixar o garoto bravo novamente. Percebendo então a presença da jovem dama em sua frente, ele pediu para que ela se sentasse, deixando a garota feliz por acontecer exatamente como seu colega de trabalho havia mencionado. Ela até chegou a acenar com a mão que estava nas costas dela, dizendo ao seu colega que estava tudo bem, e ao perguntar como a comida estava para ele, ele foi modesto dizendo que não estava ruim, e
e poderia sentir a sinceridade e a fineza do chefe. Além disso, o motivo de ele ter dado tanto trabalho assim para eles não era exatamente devido à comida ou algo assim, e sim devido à atitude deles perante o rei. Quando eles conheciam a realeza de uma nação desconhecida, eles deveriam ser tratados como tal, perguntando em seguida se isso não estaria relacionado diretamente aos status da nação dela. Isso fez com que ela pedisse desculpas a ele devido ao seu conhecimento limitado, mas estava tudo bem até então, e ela se apresentou ao rei. Depois disso, ele ainda comentou que tinha ouvido falar sobre os demônios que estavam naquele mundo e eles repentinamente apareceram naquela terra também. Era exatamente como ele tinha mencionado, e descobrimos nesse momento que ela foi ali exatamente para poder fazer com que ele entrasse na Associação dos Caçadores. Ela pelo menos precisava fazer com que ele ajudasse o país deles, e disse ao rei que talvez, se ele desse a permissão real do garoto, o governo da Coreia do Sul iria cuidar dele de agora em diante. O motivo da 21ª Guerra de Inteligência do século XXI era explorar sobreviventes. E não importa quanto suporte era prometido, você precisa impedi-los de se juntar a outro país. Continuando a conversa dos dois, ele comentou que, uma vez que ele estivesse estabelecido naquele mundo, ele tinha o dever de ir ao campo de batalha, e se ele fosse um cavaleiro honorável realmente, esse era o justo a se fazer, lutar. Com isso a jovem Ari acabou ficando feliz, e antes que ela pudesse perguntar se ele então iria ajudar a Associação dos Caçadores da Coreia, ele continuou com seu discurso. Segundo ele, um rei não podia ser um soldado militar de outras nações. Então ele iria criar uma nova ordem de cavaleiros sob o seu comando naquele mundo. Claramente isso deixou a garota sem entender muita coisa nesse começo, e só conseguiu acenar. Reunida com seu colega, ela perguntou o que os superiores haviam dito, e como resposta, eles disseram que a obrigação deles era dar o máximo de suporte possível, e era ótimo que ele pelo menos não tivesse saído dali para ir a outro país ou até mesmo uma guilda grande. Só de pensar que o governo teria que abaixar a cabeça para o garoto, ela ficou revoltada, pois segundo ela, isso tudo era culpa daqueles bastardos que inclusive eram as guildas grandes, que ostentavam seu poder e dinheiro. Quando o amigo dela estava para falar alguma coisa, um tipo de anúncio repentino começou a tomar conta do lugar, e era uma mensagem urgente dizendo que uma quebra de masmorra estava para acontecer em um determinado local. Se uma quebra de masmorra acontecesse no celeiro, que era onde essa quebra estava localizada, o elemento demoníaco iria simplesmente fazer com que a produção parasse. Ari perguntou se a guilda Fênix não era a guilda que tinha um caçador de rank S chamado Lee Yonvan estava, e não tinha como ele não ser capaz de lidar com uma quebra de masmorra de um portal de cor laranja. Ele tinha certeza de que eles tinham outros planos em mente, e eles mesmos precisavam ir e parar aquilo o mais rápido possível, saindo assim e deixando o protagonista sozinho. Leon tinha ouvido e entendido tudo o que eles tinham dito atrás da porta. E pelo visto eles estavam em problemas. Se uma quebra de masmorra acontece, o chão se torna infectado e as colheitas não cresciam, e segundo ele, era esperado que aquele lugar não tivesse algo. Olhando para suas mãos enquanto observava o fluxo de magia sair de dentro dele, ele se perguntava se Demera estava bem, e nesse reino diferenciado que ainda não sabemos onde é, avistamos essa jovem dama com um capuz verde, que aparentou ter ouvido o que o jovem tinha dito. Temos então um corte para onde a quebra de masmorra estava acontecendo, e foi perguntando para esse pedaço de estrume o que estava acontecendo. Ele era chefe da guilda Fênix, e os que estavam ali eram justamente os dois de antes, e parece que o líder da guilda Fênix estava propositalmente deixando uma quebra de masmorra acontecer, somente porque eles não aceitaram o pedido que ele tinha feito. A guilda Fênix estava continuamente solicitando por isenção de impostos sobre os lucros dos portões, e eles ganhavam bastante dinheiro com os produtos que eles conseguiam encontrar nos portais, como cristais mágicos e materiais que os monstros deixavam. Ou seja, eles simplesmente queriam estar totalmente isentos de pagar a taxa de 1 trilhão, e sinceramente até eu iria querer ficar sem pagar essa taxa. Eles atualmente já tinham benefícios o bastante por ser uma guilda grande, mas pensar que eles fariam algo assim somente porque a oferta deles acabou sendo rejeitada era fora de cogitação. Ari se pronunciou em seguida, dizendo que eles precisavam fechar aquele portal o mais rápido possível, e a contar daquele dia, eles tinham somente mais uma semana para poder fechá-lo. O líder da Fênix sabia disso, e a autoridade do portão leiloado seria entregue, mas ele não podia fazer muita coisa, já que os membros da guilda dele estavam
estavam gravemente feridos, e seria difícil para eles conseguirem fazer aquela raid. Eles iriam tentar fazer isso no dia seguinte, mas não esperava que realmente fosse acontecer, e esse comentário deixou a pequena Ari simplesmente indignada, não acreditando que ele era tal tipo de escória da sociedade. Com um sorriso psicótico em sua face, o projeto de zumbi comentou que tinha dito à jovem Ari no passado que o dinheiro naquele mundo era a justiça e o poder. Dito isso, quem apareceu em seguida foi o jovem protagonista, que comentou que ele realmente não valia sequer o que o protagonista tinha deixado na privada naquele dia. Ari acabou chamando acidentalmente o rei pelo nome, mas corrigiu seu erro em seguida. No entanto, ele ainda disse que ela não tinha autorização para chamá-lo pelo seu nome, e ela somente deveria se referir a ele pelo seu título. Quando o resto de lavagem tentou falar alguma coisa com o protagonista, o mesmo ordenou que ele se calasse, perguntando em seguida quem tinha permitido que uma pessoa humilde como ele, mas no sentido de ser um verme, falasse. Isso deixou o projeto de zumbi revoltado, já que o protagonista tinha chamado um dos líderes das 10 guildas mais fortes do mundo de humilde. A escória até iria lançar um ataque contra o jovem garoto, mas a jovem Ari pediu para que ele não fizesse isso porque ele era justamente um sobrevivente. Reconhecendo então o perigo em que ele estava se metendo, logo ele se desculpou com o jovem rei, se apresentando como escória da sociedade, e apesar de ele tentar puxar assunto com o sobrevivente, o rei simplesmente ignorou completamente aquele resto de mosca. Ele pediu então para os dois que dissessem a ele qual era o problema, e como ele não sabia os detalhes do portal, era para eles darem um bom resumo para ele. Não é nem preciso dizer que os dois de antes acabaram ficando contentes com o protagonista, e a garota começou então a dizer o que estava acontecendo, sobre a quebra de masmorra e sobre o solo não ser mais fértil caso os demônios fossem para a terra. Aquelas planícies eram importantes e por isso eles estavam em um estado crítico de alerta, e nesse exato momento, a energia demoníaca que saía do portal já estava começando a contaminar o solo. Quando o rei perguntou qual era a solução para isso, ela disse que eles precisavam limpar aquela masmorra o mais rápido possível, e eles precisavam se livrar daquela masmorra completamente. Após ter reconhecido então quais eram os problemas que eles teriam que lidar, ele pediu para que ela chamasse as forças dela, e no dia seguinte, no momento em que o tempo limite para aquela raid acabasse, o rei iria pessoalmente intervir nisso. No entanto, antes disso, um rei de um país estrangeiro não poderia fazer atividades militares em outro território como ele bem entendesse, e ele precisava receber permissão do rei daquela nação primeiro. Mesmo que ela dissesse que estava tudo bem, ele ainda assim insistiu nesse assunto, mas é claro que ele estava somente fingindo, já que ele sabia que não era necessária tanta coisa assim. Mas de qualquer maneira, após ter dito suas falas, até mesmo o líder da guilda achou que o protagonista era pior do que ele ainda. E no final disso tudo, eles perguntaram ao presidente se estava tudo bem, e foi autorizado então. Em um local diferente dessa vez, Ari comentou que tinha feito as preparações que o rei havia pedido, mas queria saber como que ele estava planejando usar aquelas bonecas de palha. Ele comentou que a terra preciosa dela estava infectada agora, e eles precisavam dar um jeito de tirar essa infecção. Mas ao ver que o assunto estava relacionado diretamente com aquelas bonecas de palha, a garota não conseguia acreditar que isso seria realmente possível. Leon havia pedido duas coisas. Uma era aquelas bonecas de palha, e a outra era que a pessoa que tinha feito a boneca deveria ser uma mulher que já tinha dado à luz do nascimento. Em seguida, ele pediu para que todas mostrassem então suas bonecas, e conforme ele avaliava as bonecas, uma após a outra, elas foram completamente aniquiladas, e após tocar em várias bonecas, ele tinha finalmente conseguido encontrar uma velha senhora que havia sido casada. Essa boneca era incrível aos olhos do rei, e perguntou quantas crianças ela tinha dado à luz, e foram ao todo 12, o que era de fato um grande feito. Normalmente, ele pessoalmente enviaria cavaleiros com uma medalha e um presente, mas como naquela situação ele não seria capaz de fazer isso, ele pediu o perdão sincero daquela velha dama. Com a boneca em mãos, finalmente Leon estava no meio das planícies de frente para uma pequena mesa, e agora as condições haviam sido cumpridas. Ele então tirou um tipo de cálice de um lugar desconhecido e começou a recitar algum tipo de feitiço ou algo assim, dizendo para a mãe daquela terra que as pessoas estavam oferecendo para ela aquela boneca de colheita, pedindo em seguida para que, por favor, ela aceitasse. O cálice começou repentinamente a ser enchido com uma água dourada, e era de fato uma vista que chegava a encantar os olhos, ainda mais com um belo pôr do sol como esse no fundo. A água então começou a sair de dentro do cálice e entrar gradualmente, aos poucos,
para dentro do corpo da boneca e nenhum da guilda Fênix estava acreditando no que seus olhos estavam vendo. Por fim, a boneca parece que tinha ganhado vida, e o rei estava de joelhos perante ela, dizendo que a saudava, chamando-a em seguida de Demera, deusa da vida e da abundância, e a mesma respondeu de volta que realmente fazia um bom tempo que eles não se viam. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.